Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos dar continuidade do que a gente parou na semana passada, no capítulo 17, versículo 23, quando Abraão agora começa a colocar em prática a ordenância do Senhor. Mas antes da gente dar continuidade, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Se tem agregado na sua vida, se tem feito você virar chaves, compartilha com 3 amigos, faz com que eles também venham conhecer o canal. Coloca lá se inscrever, receber todas as notificações que todas segundas e quintas tem um vídeo novo de Deus para você. Nós estamos aprendendo e cada vez mais crescendo na caminhada espiritual. Ok, peregrinos? Então vamos lá. Versículo 23 do capítulo 17, a gente vai terminar esse trechinho e dar continuidade no capítulo 18. Antes de a gente continuar, queria pedir a você, feche os seus olhos, você que pode, você que não pode, entre em espírito de oração, vamos apresentar a nossa vida a Deus. Deus soberano e eterno Pai, diante de Ti, aqui nos colocamos, Pai, como crianças dependentes do Senhor, necessitados, meu Pai, da Tua santa e poderosa palavra, meu Pai, ensinamento, para orientar a nossa caminhada, a nossa jornada. Meu Deus, dá de sabedoria e discernimento para que nós venhamos viver e praticar a Tua palavra, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Abençoa cada um desses peregrinos. Amém. Glória a Deus. Então foi assim, peregrinos. Semana passada a gente viu Abraão, que foi trocado o nome dele para Abraão, com a promessa do Senhor. O Senhor falando com Abraão, orientando, Abraão dando uma de incrédulo. Mesmo assim o Senhor tendo misericórdia dele. E depois que o Senhor se levanta e sai da presença dele, Abraão vai começar a colocar em prática as ordenanças do Senhor para poder ver se cumprir a promessa a qual o Senhor ordenou. E diz assim no versículo 23: Tomou, pois, Abraão o seu filho Ismael. Jefferson, Ismael era filho de quem? De Agar. Agar era quem? Era uma escrava egípcia, a qual Sara, que antigamente era chamada de Sarai, porque o nome dela foi trocado aqui também, colocou à frente do Senhor e pediu para o seu esposo, Abraão, se deitar com Agar, tentando tomar a frente da promessa a qual o Senhor disse que o povo de Abraão, os filhos dele, seriam uma grande nação. Só que Sarai, que agora é Sara, não podia dar filhos, porque naquele momento ela era estéril, o Senhor ainda não tinha feito o milagre acontecer, e ela tomou a frente do Senhor. E aqui teve um problema, uma complicação, por causa que muitas vezes a gente pratica isso. O ser humano não consegue ficar quieto. Deus pede para esperar e a gente começa a ficar angustiado, ficar agoniado. O que é agoniar? Ficar nervoso e tomar a frente do Senhor. Então foi por isso que apareceu aqui Ismael, né? Por causa desse erro aí, dessa falha de Abraão. Então continuando aqui. Tomou, pois, Abraão seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os compradores por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, ele circuncidou a carne do crepúcio, ou do prepúcio, de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Jefferson, Abraão, ele conseguia cumprir a palavra de Deus, sim. Abraão, ele é conhecido também como pai na fé, porque não somente ele acreditou no Senhor, mas ele cumpria as ordenanças do Senhor. Por mais que muitas vezes ele ficasse resmungando até entender qual era realmente o mandado do Senhor, ele colocava em prática assim que o Senhor ordenava. Por mais que ele questionasse para tentar entender. Então assim que o Senhor se levantou e saiu da presença dele, ele começou a colocar em prática. Jefferson, isso doeu? Realmente, esse tipo de cirurgia que hoje é feito, né? Não dói, mas naquele tempo era feito sem cirurgia, né? Era feito somente na carne crua, como se diria hoje em dia, né? Sem nenhuma anestesia. Então, com certeza, demoraria um bom tempo para poder sarar. E ele colocou em prática assim que o Senhor ordenou e saiu da presença dele. Versículo 24. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Olha aí. Abraão não era novo. Jefferson, e quando é mais novo, dói menos? Dói menos, porque você está em fase de crescimento, o seu corpo sara mais rápido, você tem mais quantidade de células, as suas células estão em fase de crescimento, então a parte de sarar é mais rápido. Por isso que você vê uma criança quebrando um braço, instante ela sara, porque a quantidade de células que ela tem é diferente da quantidade de um adulto, né?
Então, olha aí, 99 anos Abraão fazendo a circuncisão para ficar marcado em sua carne como um símbolo da aliança do Senhor e cumprindo assim o mandado que o Senhor tinha ordenado. E prossegue aqui no versículo 25, Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Então, tanto Abraão como Ismael foi circuncidado no mesmo dia. Jefferson, isso era importante? É importante, peregrino. Sabe o que é que deixa de ensinamento para os dias de hoje? Assim como o Senhor ordenou naquele tempo, e Abraão tornou a fazer, assim a gente temos que ser. Se a palavra do nosso Senhor Jesus orienta a gente a obedecer, a andar em santidade, a andar em temor, a praticar os ensinamentos dele, a guardar os princípios dele, assim como Abraão nós temos que ser. Praticar assim que o Senhor ordenar, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas cumprir o que ele mandar. Muita gente fica assim, mas Jefferson, eu vou cumprir isso, mas tem um porém, tem um eu não posso por causa de A, de B, de C, de D. Tem muitas pessoas que ficam começando a questionar o Senhor, e não somente questionar, mas justificar, porque não querem abrir mão do erro, não querem abrir mão do ego delas. Jefferson, muitas delas têm ego, infelizmente. Um dos maiores problemas que nós, peregrinos, acabamos saindo da presença do Senhor, dos mandamentos ou do caminho do Senhor, é através do ego. O ego é o orgulho de dizer que realmente precisa mudar, que precisa abrir mão da opinião, que precisa mudar a crença. Jefferson, como assim? Porque tem muitas vezes que você acredita em algo, se absolve de algo que não pertence ao Senhor. E quando é para soltar isso, você já está tão arraigado na sua vida que você fica questionando algum exemplo aqui. Fica questionando alguma doutrina e não quer soltar essa doutrina porque você aplicou tanto que ficou algo como se fosse automático. Você já pratica automaticamente, igual como você escova os dentes. Quando você se levanta, peregrino, da cama, a primeira coisa que você vai fazer é escovar os dentes. É automático, você não gasta energia, você não pensa, você só se levanta e escova os dentes. Porque isso foi programado desde criança. Você se levantava, sua mãe mandava você ir para a cama, antes de ir para a cama, escovar os dentes, e quando acordar, escovar os dentes. Mas comumente, todos têm essa prática aqui no Ocidente de escovar os dentes pela manhã. Porque sempre é ensinado, tem até desenhos. Então tem muitos que ficam automático. Começa a praticar coisas que ficam no automático, e no momento que é orientado e mostra que o que ele está fazendo não é correto, ele fica se questionando e não querendo abrir mão do erro e da falha. Mas Abraão, assim que o Senhor saiu, ele colocou em prática. Então aqui fica o exemplo da gente colocar em prática na hora, Jefferson, na hora. Se o Senhor diz, não vai por esse caminho, desvia o caminho, você desvia o caminho na hora. Não, eu vou desviar amanhã, eu vou dormir aqui e amanhã. Não, desvia agora. Mas Jefferson, está de noite mesmo pratica o que foi ensinado. Porque tem muitas vezes que é por causa de alguns minutos, você bota tudo a perder por causa de alguns minutos, ou um tempo, uma hora, que você deixou de praticar aquilo que foi ensinado para mudar agora. Quantas oportunidades a gente não perde, peregrino, quando a gente continua querendo fazer a nossa vontade. O Senhor diz assim, faz isso, e a gente fica lá mastigando, ruminando, né? Como se diria, quando uma vaca ela fica mastigando, engolindo, botando para fora, fica ruminando aquilo, e acaba que a gente fica impedindo que a nossa bênção chegue. Jefferson, a gente impede que a nossa própria bênção chegue, infelizmente. Quando você fica utilizando-se desses meios de não abrir mão do que você acha que é certo para praticar a vontade do Senhor, sim. Mas Jefferson, quando eu pratico a vontade do Senhor, é algo inconsciente, pelo contrário, é totalmente consciente e concisa a vontade de Deus. Ele nunca te manda para algum lugar sem antes te orientar e dizer aonde ir. Ou como ele ensina no caminho, mas ele te mostra a visão para onde você vai. Continuando aqui, versículo 26. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Versículo 27. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os compradores por dinheiro no estrangeiro. Então, tanto os escravos que estavam lá, como aqueles que foram comprados em outros países, que também estavam na casa de Abraão, foram circuncidados.
Mas Gerson, eles não eram israelitas, mas faziam parte da família. Então, fazendo parte da família, era como se fosse israelita. Então, eles também faziam parte da promessa. Então, aqui nós terminamos o capítulo 17 e colocamos um ponto sobre o que aconteceu desde aquele início em que o Senhor realmente apareceu a Abraão, e aqui ele colocando em prática o ensinamento do Senhor. Isso aqui do versículo 23 ao 27 nos mostra a importância de colocarmos em prática o que nos é ensinado. Não adianta somente você escutar a palavra, não adianta você só ser apenas um ouvinte, peregrino, porque se você somente ouve a palavra e não coloca ela em prática, você se torna um peregrino obeso. O que é um peregrino obeso? Um peregrino que só a mente absorve e não coloca em prática. E o que muda a nossa vida não é somente ouvir a palavra, é colocá-la em prática. Porque se fosse somente de ouvir a palavra em si, ela mudaria a nossa vida, todos mudariam. Por quê? Porque muitas pessoas escutam a palavra de Deus todos os dias, seja no seu trabalho, seja andando na rua, porque a palavra de Deus é pregada em vários locais, mas poucos são aqueles que colocam em prática. Se você quer ver a transformação acontecer na sua vida, você tem que colocar a palavra de Deus em prática, peregrino. Vamos continuando aqui. Agora nós vamos para o capítulo 18. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhos de Maré, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no meio do calor do dia. Imagine só, peregrino, você no meio-dia, naquele calor, principalmente se for aqui próximo ao Rio Grande do Norte, você sabe o que é calor. Nesse meio-dia, o calor, aquela quentura, aquele ar quente, aquela sensação térmica de 35, 37 graus, Abraão ali, sentado embaixo de uma sombra, ele vê algumas pessoas se aproximando dele. No versículo 2, levantou ele os olhos, e eis que 3 homens de pé em frente dele estavam. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Então Abraão, quando Abraão viu aqueles homens, ele correu e foi ao encontro. E foi ao encontro daqueles 3 homens. Foi ao encontro e se prostrou aos pés dele. Jefferson, o que é que aconteceu? Vamos lá. Ele se prostrou em terra, versículo 3. E disse o Senhor, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Então o que é que ele estava dizendo? Ele estava chamando a atenção daqueles homens e disse aqui, eis aqui o teu servo em que eu posso servir-te, não passe daqui. Então assim, não passe de mim sem antes estar aqui, que eu possa o servir. Isso aqui já ensina um ponto importante na nossa vida também, peregrino. Nós temos que estar sempre disposto a servir, a agregar e a somar na vida dos outros. Como assim, Jefferson? Eu sou abençoado por somar e agregar na vida dos outros? Sim. Você é abençoado, peregrino, a partir do momento que você coloca em prática a palavra do Senhor Jesus. Quando você serve o seu irmão como se fosse a ti mesmo, assim você é abençoado. Então aqui Abraão, ele mostrou essa capacidade de servir. Versículo 3. E disse o Senhor, Senhor meu, se acho mercê em tua presença. Então ele disse assim, estou aqui diante da tua presença, né? Rendido diante da sua presença. Rogo-te que não passes do teu servo. Então não vá adiante sem antes que eu possa te servir. Versículo 4. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Então Abraão, olha aí como Abraão ele era. Ele estava pronto a servir como nós devemos estar prontos a servir. Ele disse aqui, ó, eu vou lavar os vossos pés, pode se assentar aqui nessa sombra a qual estava, eu estarei aqui te recebendo, podem ficar à vontade. Então a importância aqui do querer servir, né? Vamos seguindo aqui. Versículo 5. Trarei um bocado de pão e refazei as vossas forças. Então ele está dizendo aqui, descanse, eu vou trazer comida para vocês. Olha a importância aqui de você colocar, a importância de trazer o melhor, agradar aquelas pessoas que estão passando necessidade, aquelas pessoas que necessitam da sua ajuda.
não somente aquelas que precisam de comida. Muitas vezes a pessoa precisa somente de uma palavra, de uma orientação, e você pode servir ela, e muitas vezes o peregrino abre ao que? O orgulho, não quer servir por achar que está perdendo tempo. O maior tempo que você perde é achando que através do ego você vai chegar em algum lugar, achando que sozinho você vai chegar a algum lugar. A verdadeira felicidade e alegria você a encontra enquanto você está servindo, peregrino. Não adianta você ter toda a riqueza, ou não adianta você ter tudo se não tiver ninguém a quem você possa dividir. O que é que adianta você ter tudo e estar sozinho? Você precisa ter alguém para dividir e se alegrar junto contigo. Então olha aqui o que é que Abraão fez, né? Ele disse: repousa aqui nessa sombra para recuperar as vossas forças, versículo 5. Visto que chegastes até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como dissestes. Então eles disseram: certo, nós aceitamos ao seu serviço, Abraão, sua forma de nos servir. Nós recebemos e agradecemos o que você tem feito. Seguindo o versículo 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e fazer pão assado a borralho. Versículo 7. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, um novilho que era saudável, né, e bonito, e deu ao criador, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. Permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Vamos aqui, peregrino. Abraão, ele preparou o melhor. Ele pegou tudo que ele tinha de melhor, olha aí. Ele pegou um novilho saudável, ele colocou aquele novilho saudável para poder ser preparado pelo o rapaz que tomava conta da preparação da comida, como se fosse o mestre Cuca hoje, o chefe da cozinha. Pediu para sua esposa preparar pães, preparou leite, coalhada, ele entregou a primícia, o melhor. Quando você faz o melhor, peregrino, quando você agrega e dá o melhor de si para aqueles a quem estão ao seu lado, aqueles que estão próximos, aqueles que precisam, Deus retribui da mesma forma o bem a qual você agrega. Jefferson, recebo o bem a qual eu agrego, mas eu só estou recebendo o mal. Aparentemente você está recebendo o mal. Você pode estar sofrendo algumas coisas hoje, mas isso que você está plantando, pode ter certeza que a lei da semeadura não tardará e nem falhará. O que você está plantando hoje, você colherá daqui a alguns dias, alguns anos ou meses. Porque o fruto do bem sempre vai ser colhido. Vamos seguindo aqui. Versículo 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Perguntaram aqueles homens. Ele respondeu: está aí na tenda. Está dentro de casa, né? Em outras palavras. Versículo 10. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano. Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Então olha aí, Sara estava preparando o bolo, mas também estava o quê? De escuta. Pense uma coisa que mulher gosta e sabe fazer: escutar. Jefferson, como assim? Porque as mulheres, meu amigo, ela tem uma audição, ela está fazendo uma coisa, mas se acontecer qualquer coisa dentro de casa, ela está lavando roupa, ela sabe o que está acontecendo na cozinha. Porque a mulher tem essa capacidade de ser multifuncional. Você vê que a mulher está aqui cuidando do bebê, balançando o bebê, fazendo comida e preparando a mesa, e ainda se dá de conta do que está passando a hora de acordar o esposo. A mulher tem dessa. Então Sara estava ali preparando a comida, né? Os pães, é qual Abraão falou, mas ela estava escutando o que aqueles homens estavam falando. E olha o que aconteceu aqui. Eles disseram que Sara ia dar à luz, né, o filho, a qual a promessa do Senhor já tinha dito a ele. Antes o Senhor Jesus tinha falado com Abraão aqui anteriormente. E aqui os homens estavam testificando isso, que Sara daria à luz a um filho. E olha o que aconteceu, versículo 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em dia. Como assim velhos, Jesus? Para a idade deles,
Não era comum que pessoas da idade, como Abraão, 99 anos, Sara também já com a idade avançada, tivessem a oportunidade de ter filho. Para eles já era impossível fisicamente. Nos olhos físicos era impossível. Mas olha o que aconteceu. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. O que era esse costume das mulheres? O costume das mulheres era o sentido de que ela já não ovulava, né? Ela já não tinha mais a ovulação. Ela já não tinha aquele ciclo menstrual de todo mês. Então ela já não tinha isso. Ela entrou como se fosse naquele... Então Sara como se ela tivesse entrado na meia-idade, né? O tempo já de ovulação dela já não funcionava como deveria funcionar. Ela chegou na meia-idade. Então, seguindo aqui. Por isso que diz aqui no versículo 11, né? Abraão e Sara eram já velhos, avançados em dias, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Versículo 12. Riu-se. O que é que Sara fez, Jefferson? Riu-se. Olha aí, peregrino. Sara estava rindo ali, prestando atenção e começou a rir. Pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha, eu também, o meu Senhor, ter ainda prazer. Então olha aí o que Sara está dizendo. Sara estava como se fosse assim, desacreditada. Para ela foi como se fosse assim, eu acho que esse pessoal tá louco. Eu acho que eles não fazem noção, eles não estão vendo a minha idade. Não está vendo a idade do meu esposo. Eu acho que eles estão assim como, sei lá, eu acho que eles não estão percebendo. Eu acho que eles não têm noção do que fala. Então ela riu como uma forma assim de, não estou acreditando no que eles estão falando. Porque fisicamente era impossível. Mas nós sabemos que o nosso Deus, peregrino, é o Deus do impossível, né? E se não fosse assim, não seria o nosso Deus. O nosso Deus, ele gosta sempre de chegar nas horas que o pessoal diz que é impossível. O nosso Deus gosta de botar o pé quando o pessoal diz assim, acabou, vamos acabar, pode apagar as luzes. Aí chega o nosso Deus e vamos começar a festa, é agora. Deus, ele sempre gosta de chegar triunfante, né? Então Sara ficou ali como atônica, rindo como se não tivesse acreditando. E olha o que aconteceu. Ela rindo, né? Ela prestando atenção, ela rindo lá dentro da tenda, né? Então ela estava rindo. Será que isso realmente vai acontecer? Ó, riu-se, pois, Sara no seu íntimo. Ela riu dentro do seu íntimo. Ela não, assim, falou para fora, eles são loucos. Ela falou dentro dela. Acho que esse povo tá falando besteira, sabe nada de que tá falando. Isso dentro da mente dela, né? Dizendo consigo mesma, depois de velha, também meu Senhor, terei ainda prazer, terei a oportunidade, a alegria de ter um filho, né? Em outras palavras. Versículo 13, disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Olha aí. Senhor Jesus, o nosso Deus, soberano Senhor Jesus, nosso soberano Deus, estava ali e diz assim, ó, Abraão, sua esposa está rindo de nós lá dentro. Imagine só, Abraão ali em pé, né, servindo o pessoal, e do nada sai uma dessa, né? Ei, Abraão, sua esposa está rindo do que a gente acabou de falar. Eu acho que Abraão ficou, um pouco amarelo, branco, e disse, eita, o que será que a minha esposa está fazendo? Eu acho que esses homens aqui, ó, eles são diferenciados, por isso que diz que o Senhor falou com Abraão, né? Sara ali está rindo, ela está duvidando do que a gente está falando. Eu acho que Abraão ficou muito envergonhado, né? Continuando aqui, versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Então, o Senhor perguntou a Abraão, e aí, Abraão? Será que você está achando que é algo demasiadamente difícil? Você acha que tem alguma coisa impossível? Você acha que eu não sou capaz de realizar o que eu estou te falando? Assim mesmo é a nossa vida, peregrino. Muitas vezes a gente acha que acabou, é um ponto final, é impossível para acontecer. E a gente começa a chegar na descrença. O que é descrença? A gente deixa que a dúvida tome lugar da nossa fé. E acabamos que muitas vezes fazendo isso, a gente mesmo barra da nossa unção, da nossa bênção, do nosso milagre, da vitória a qual a gente tanto batalhou chegar até a nossa vida. Olha aqui o que ele disse. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Perguntou a Abraão, né? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, a Sara, e Sara terá um filho.
Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que ristes. Então Sara, tentou enganar, ela tentou ludibriar, como o ser humano faz, muitas vezes quando está acuado, quando a pessoa chega e diz assim: ó, Jefferson, foi você mesmo que fez isso. Aí a pessoa começa: homem, não foi bem assim, tentando desconversar, Mas como ali era o Senhor, ele sabia o que foi. E disse: certamente você riu. Você teve um tom de desacreditamento. Você mostrou que não estava acreditando. E ela aí ficou receosa, Aí ela começou a ficar naquela com vergonha pelo que ela tinha feito. Assim mesmo é a gente, que nós não viemos ter essas atitudes. Assim como Sara errou, que nós não viemos errar. Quando assim o Senhor der uma palavra, que nós viemos sempre alimentar, fazer a nossa parte e seguir para o alvo. Se Ele te disse que vai transformar você em um grande empresário, uma grande empresária, vai te dar capacidade de trazer vários empregos para várias pessoas, acredite, faça a sua parte que Ele vai abençoar. Pare de se preocupar o como, porque o como Ele vai te entregar. Mas primeiro você tem que crer para poder depois ver e tocar. Versículo 16. Então, Deus anuncia agora a destruição de Sodoma e Gomorra. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para o encaminhamento, ou para o caminho, Então Abraão estava ali andando com eles se levantaram depois de confirmarem novamente. Jefferson, 2 vezes foi confirmado que Sara daria um filho, sim. Deus estava ali batendo novamente na mesma tecla, dizendo: Sara realmente vai ter um filho. Não deixe que a descrença tome seu coração. E aqui, com certeza, pela segunda vez, quando essa palavra veio sobre Abraão e Sara, eles absorveram e creram. Eles disseram: agora nós vamos duvidar mais não. Já levamos 2 repreensões, vamos acreditar. E eles disseram e foram seguindo, E Abraão foi caminhando com ele, como se fosse para se despedir. Versículo 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Então disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Sabe o que é porque o Senhor disse isso? Que ocultaria o que ele teria que fazer para Abraão? Versículo 18, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardes o caminho do Senhor e pratiquem a justiça, o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que te falou ao seu respeito. Então olha o que o Senhor está dizendo aqui: Abraão, eu vou te ocultar o que vai acontecer, mas eu quero que você passe a minha palavra, a minha promessa, o ensinamento a qual eu te ordenei. Eu quero que todos aqueles que vierem depois de você saiba fazer a circuncisão, reconheça a aliança que eu fiz. E isso aqui também eu estou indo a fazer algo aqui a mais. Ele não estava ali somente de passagem, o Senhor foi ali para testificar com Abraão, mas ele estava indo para resolver algo em Sodoma e Gomorra. Quem era Sodoma e Gomorra? Eram 2 cidades altamente pecadoras, que se entregaram aos vícios, às luxúrias, às paixões, aos vícios carnais e deleites carnais. Aí o Senhor estava dizendo: presta atenção, eu vou vir cumprir também algo aqui a mais, a qual não vou te dizer, mas eu te digo uma coisa: cumpra e faça o que eu ordenei, ande justamente nos meus ensinamentos, Abraão, para que a minha promessa continue se cumprindo sobre a sua descendência. Versículo 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Então, olha aí. Aqui, peregrino, para você ver, o pecado para o Senhor Jesus é abominável. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele diz aqui que o pecado de Sodoma e Gomorra se aumentou tanto, mas tanto, que isso tornou a chamar a atenção do Senhor. Por isso que ele diz aqui, disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito.
descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim. E se assim não é, saber-lo-ei. O Senhor disse, eu estou indo lá, literalmente, eu estou indo lá verificar. Então o Senhor disse, eu estou indo verificar. Mas Jefferson, o Senhor não é onisciente, onipotente, onipresente? Claro que é. Mas ele queria ver lá, realmente, se toda aquela cidade não havia nenhum justo. Ele queria ver com aquele clamor que todos clamavam e falavam sobre os pecados, sobre as dificuldades, sobre todo o pecado que estava cometendo. Ele disse, eu vou lá verificar. Então você já vê aqui outra coisa, peregrino, como o ser humano ele é ruim. Jefferson, o ser humano é ruim? É, peregrino. Se o ser humano em si for somente levado pelo conhecimento, somente levado pelo nosso entendimento, vocês vê o quanto o ser humano é cruel. Essa parte de nós sermos misericordiosos, nós sermos assim ajudadores, não vem de nós, vem da graça do Senhor. Essa graça se derrama sobre nós e nós resplandecemos a graça que vem sobre nós. Mas em si, se você for ver, o ser humano ele é totalmente julgador. Nós somos altamente criticadores e nós somos altamente pecadores. Se você deixar homens tomarem conta de algo que eles são somente razão, você vê o quanto de maldade a gente pratica. Até mesmo querendo fazer a justiça. Exemplo, quando a gente tenta fazer a justiça com as nossas próprias mãos, alguém pratica um mal e a gente quer tratar aquele mal na mesma moeda. A gente se torna igual como aqueles que praticaram. Mas para a gente está fazendo justiça. Para você ver como é diferente e como o homem é levado ao pecado, muitas vezes pensando que está fazendo o que é certo. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então olha aí. Veio 3 homens. Daqueles homens o Senhor ficou com Abraão. E 2 homens partiram para Sodoma e Gomorra. Quem ficou com Abraão foi o Senhor. E quem eram aqueles 2 outros, Jefferson? Você vai ver aqui que são 2 anjos que foram ordenados para verificar o que estava acontecendo em Sodoma. Vamos seguindo. Versículo 23. Aproximando-se a ele disse, destruirá o justo com o ímpio? Abraão perguntou, né? Senhor, tu destruirá o justo com o ímpio? Versículo 24, que o Senhor tinha ficado com Abraão, né? Ele entendeu o que ia acontecer ali em Sodoma e Gomorra. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá assim, e não procurarás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontra? Então Abraão estava ali procurando ser intermediador, né? Tentando encontrar uma forma de solucionar para que o Senhor não destruísse Sodoma e Gomorra. Ele estava ali suplicando para que isso não acontecesse. Então ele começou a perguntar ao Senhor se ali tivesse 50 justos, mesmo assim ele procederia com juízo sobre a cidade. E olha como o Senhor respondeu. Versículo 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matarás o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? Ele disse, Senhor, isso realmente será justiça se o Senhor destruir todos, mesmo tendo 50 justos naquela cidade? Não faça isso, ó Senhor. Continua dizendo aqui, versículo 27. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar, Senhor. Eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50, justo destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei, se eu achar ali 45. Então o Senhor já estava dizendo aquilo ali, Abraão. Abraão, se lá tiver 50 justos, eu não vou destruir. Se lá eu destruirei a cidade. Então olha aí, Abraão estava clamando e suplicando por Sodoma e Gomorra. Mas sabe por que Abraão estava clamando e suplicando? Porque lá estava, sabe quem? O sobrinho dele. Ele não queria que o sobrinho dele também fosse destruído por causa dos pecados daqueles a quem estavam lá cometendo. Versículo 29. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não farei por amor dos 40. E insistiu,
Abraão: não se ire, ó Senhor. Falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei, se eu encontrar ali 30. Sabe o que estava acontecendo, peregrinos? Abraão começou a falar com Deus, só que ele começou a perceber que não existia 50 justos dentro da cidade. Jefferson, Sodoma e Gomorra era pequena? Não, peregrino. Ela é uma das grandes metrópoles daquele tempo, Sodoma e Gomorra. Então existia muitas pessoas ali. Só que mesmo em tantas pessoas que haviam ali, a cidade inteira estava corrompida, que não existia nem sequer 50 justos que praticavam e estavam andando no caminho do Senhor, que tinham permanecido intocáveis. Intocáveis em qual sentido? Em não quebrar os princípios, em não quebrar a santificação, em não quebrar a obediência ao Senhor. Então Abraão, percebendo isso, ele viu que Deus disse: Abraão, se tivesse 50, realmente eu pouparia. Ele disse: então tá difícil, então vamos diminuir mais, né? Senhor, e se tiver 45? Ele disse: se tiver 45, mesmo assim eu não destruo. Mas Senhor, eu vou insistir mais um pouco, e se tiver 40? Você vai destruir, porque ele foi percebendo que cada vez que ele perguntava, o Senhor respondia com ênfase: se tiver, isso eu não faria. Então significa que não tinha. Por isso que Abraão estava ali suplicando ao Senhor, intercedendo para ver se achava um número certo para que Sodoma e Gomorra não fosse destruída. Porque ele percebeu na forma como o Senhor falava que não existia aqueles 45, não existia aqueles 40 justos dentro de uma cidade que era uma metrópole daquela época. Vamos seguindo aqui. Versículo 30. Insistiu: não se ire, ó Senhor. Falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei, se eu encontrar ali 30. O Senhor disse: eu não vou matar e nem destruir, se lá eu encontrar pelo menos 30 justos. Versículo 31. Continuou Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Peregrino, assim mesmo é a nossa vida. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes a gente está num ambiente, a gente vai para um local como Ló, que é totalmente pecaminoso. Por mais que a gente não peque, mas a gente fica habitando um lugar a qual muitos caíram. E isso torna-se uma armadilha, uma cilada para nós mesmos. Então nós temos que saber e estar ciente em qual ambiente nós estamos inseridos. Se o ambiente a qual você está inserido é um ambiente que te leva a pecar, você não pode habitar nesse ambiente. Porque chegará a oportunidade do dia em que jamais haverá misericórdia. Porque se o pecado está sendo cometido, também é certo que a colheita do pecado será ceifada. E se você estiver no ambiente em que o pecado está sendo semeado, e você se torna coparticipante, estando lá, você também se torna cúmplice do que está acontecendo, você também vai ceifar o que está sendo plantado. Assim está sendo mostrado aqui. Se houvesse 50, seria salvo, mas não tinha. Se houvesse 30, seria salvo, mas não tinha. Ia chegar ao ponto que, se não houvesse ali, seria Ló destruído. Se não houvesse os 30, se não houvesse os 25, como a gente está vendo aqui. Ló estava chegando no momento em que não havia nenhum justo e seria destruído, e Ló seria junto destruído. Mas olha o que aconteceu. Versículo 31. Continuou Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Versículo 32. Ainda Abraão: não se ire, ó Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Então nós vemos aqui o quanto Abraão intercedeu. Intercedeu porque ele sabia que havia um sobrinho dele lá. Que havia alguém a que ele não queria que padecesse, sofresse. Assim mesmo é na nossa vida, peregrino. Muitas vezes a gente não padece, não sofre tanto quanto nós deveríamos sofrer, porque existe alguém suplicando ao Senhor por misericórdia de nós, por causa que tem alguém suplicando. Abraão estava ali suplicando. Ele conseguiu reduzir para 10. Ele começou com 50 e foi até 10, suplicando ao Senhor.
e mesmo assim não havia nem sequer 10. Aparentemente ele estava indo para um local que o Senhor estava levando ele, que seria iminente a destruição de Ló, por estar ali no ambiente pecaminoso. E é bom a gente deixar aqui ciente que Ló escolheu as campinas mais verdes, o lugar mais bonito aos olhos. Só que o lugar em qual Ló escolheu aparentemente era lindo fisicamente, era lindo de forma deslumbrante à vista física, mas era totalmente destrutivo o ambiente a qual ele escolheu. Então não adianta a gente colher ou escolher através dos olhos físicos, porque a nossa mente nos engana, os nossos olhos nos sabotam, peregrino. Se você vai decidir algo, sempre que você for decidir, peça a Deus orientação, pergunte a Deus, coloque na mão do Senhor e diz: Senhor, me orienta, qual o caminho a qual devo escolher, para que eu não escolha errado. Por quê, peregrino? Porque muitas vezes, se você escolher pela vista, você vai ser sabotado. Porque muitas vezes não é o mais bonito que é o melhor. Nem muitas vezes o mais doce remédio é o que cura. Muitas vezes o mais amargo remédio é o que cura. Por mais que seja amargo e seja feio. Então, não deixemos que os nossos sentimentos e nem a nossa mente nos sabote. Mas vamos entregar a nossa vida a Deus e andar segundo os ensinamentos dele. Esse é o ensinamento que nós temos a aprender hoje com o Senhor Jesus. Praticar o que ele nos ordenou, como Abraão praticou no início ali do versículo 23, quando o Senhor ordenou para ele circuncidar o povo. Nós vimos a capacidade de a gente servir, que nós sempre estar disposto a servir. Nós aprendemos hoje que é importante a gente não deixar que a incredulidade ou o ego tomar o lugar do Senhor em nossa vida, em nossa mente, não deixar que o orgulho nem o ego tome dentro de nós tamanho e nos segue. E nós também entendemos aqui, aprendemos sobre andar com o Senhor, temos que obedecer a Ele, e que se nós formos justos, assim mesmo haverá misericórdia, por mais que nós estejamos em meio a outros locais de pecado, porque mesmo assim haverá alguém clamando por socorro, né, para nos socorrer. Então esse foi o ensinamento do Senhor Jesus para nós. Vamos agradecer a Deus por esse ensinamento. Feche seus olhos, você que pode, que você que não pode, entre em espírito de oração. Meu Deus, soberano Deus, graças nós te damos, Pai, por esta palavra. Nos ensina, meu Pai, a sermos obedientes ao Senhor. Não deixa, meu Pai, que nós venhamos ser guiados pelos nossos sentimentos e nem pela nossa vista e nem pelos nossos, meu Pai, pensamentos, porque os nossos pensamentos nos enganam, mas que o Senhor venha orientar cada um dos peregrinos e fazer-nos discernir qual o caminho certo, para que nós não venhamos ser enganados como Ló foi enganado pelos seus próprios olhos e levou ele ao pior dos locais, o local de destruição. Nós te entregamos em tuas mãos a nossa vida. Abençoa cada um desses peregrinos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.